você falou aqui da linguagem, que é muito importante, é que a gente vive uma crise do significado, né? Então, na realidade, as palavras elas foram perdendo o significado, né? Então, a palavra liberdade, qualquer um usa a palavra liberdade. Democracia, eu posso falar em democracia, inclusive quando todas as minhas, digamos assim, os meus atos levam a um oposto da democracia. Então, na realidade, o que você tem é uma estrutura perversa, porque é uma estrutura perversa, digamos assim, de modelos de poder no país, que destrói a palavra. Né? Então, palavras como liberdade, palavras como justiça, como democracia, elas perdem o seu sentido. E quando elas perdem o seu sentido, o que elas fazem é quase uma tortura, é uma coisa horrível. Porque quando te tiram a palavra, te tiram tudo, né? Te tiram qualquer possibilidade de luta. Então, na realidade, o que a gente precisa, e eu te digo isso como escritora mesmo também, a gente precisa recuperar os sentidos das palavras, do que elas realmente significam. O que significa liberdade? É como se você chegasse assim, vamos recuperar o sentido de liberdade. Eu tenho a liberdade de chegar na rua e atacar outra pessoa? Não, não tenho. Coisas básicas, né? Até onde vai a minha liberdade? Se a minha liberdade vai chegar num lugar que vai matar outras pessoas, não é mais a minha liberdade. Então, talvez a base das palavras, do que esses conceitos significam, é a comunidade. Eu acho que parte dessa desestrutura desse olhar tem que ser uma desestrutura que tire a gente do lugar do eu, da minha liberdade pessoal, porque se eu fico no lugar do eu e da minha liberdade pessoal, eu posso tudo, eu quero a minha liberdade. Não me interessa, a gente tem que passar do eu, e isso vale não só para a palavra liberdade, mas vale para todas essas palavras que perderam sentido, é a gente pensar que a gente tem que sair desse lugar do individual para ir para o lugar da comunidade, dizer assim, bom, a minha liberdade está ligada à liberdade das outras pessoas. O meu desejo, o que eu posso fazer numa sociedade, ele está ligado ao desejo dos outros, à vida dos outros. Então, existe um mal-entendido, e não é um mal-entendido no sentido de um acaso, mas um mal-entendido que foi feito de propósito, de dar um discurso, digamos assim, empoderador a uma faixa de pessoas, um tipo de pessoas que usa isso como uma exacerbação do eu. Eu quero, eu faço. Né? Então, assim, a gente tem que pensar a liberdade, ela só pode ser pensada em termos coletivos. Assim como o amor precisa ser pensado em termos coletivos, a empatia precisa ser pensada em termos coletivos. A gente tem que reestruturar o nosso pensamento, não só para desfazer ele da ideia do binarismo, mas também para tirar ele da ideia do indivíduo. E aí eu acho que a gente volta a essa questão que eu coloquei no ensaio, que para mim era tão importante, é repensar a subjetividade. O que sou eu? E não só mais uma vez, o que sou eu em relação ao outro. Né? Se, por exemplo, um rio não tem direito à subjetividade, o rio se torna um produto que eu posso consumir e jogar fora. Se o outro não tem subjetividade, o outro se torna um produto que eu consumo e jogo fora. Eu posso consumir e jogar fora pessoas no amor também. Eu posso consumir e jogar fora o mundo inteiro ao meu redor. Então, na realidade, assim, eu posso consumir e jogar fora significados, e eu posso consumir e jogar fora palavras. Então, na realidade, assim, o que eu preciso fazer? A gente precisa repensar a subjetividade. Uma subjetividade não mais fechada na gente, no ser humano, mas uma subjetividade expandida que inclui os animais, que inclui a natureza, que inclui o rio, que inclui a montanha. Aí eu acho que o Ayrton Krenak é um cara que está falando essas coisas. Ele não é o único. Muita gente está falando essas coisas. Então, dentro do Brasil, né, que estão sendo faladas e que a gente tem que ouvir. E a gente tem que ouvir, não só, bacana, mas tem que ouvir e se obrigar a repensar essas coisas todas. Porque se eu dou para o outro, seja esse outro uma mulher, seja esse outro um rio, seja esse outro uma criança, seja esse outro indígena, negro, enfim, esse outro, qualquer um que se coloque no lugar, que a gente coloque no lugar do outro, né, seja esse outro um animal, um rio, uma floresta, um planeta, esse outro tem o mesmo direito a uma subjetividade que a gente, e essa subjetividade é a mesma. Então, essa estrutura básica que a gente tem que repensar
que é a questão, eu acho que passa pelas palavras, o que é um sujeito, né? E o que me dá o direito a mim de ser um sujeito e tira do outro esse direito. Então, acho que as coisas estão muito interligadas, inclusive o significado das palavras e a nossa forma de viver o mundo. Essa leitura que tu trazes é tão interessante. Em alguns momentos me inquieta e eu gosto disso, né? No Brasil, eu acho que uma das crises da ética e da linguagem é porque nós queremos concordar o tempo inteiro, né? Que é a crise narcísica também, né? Se eu não me reconheço no discurso da outra pessoa, enfim, não me interessa, né? Eu transformo em produto e não descarto. Quando, na verdade, essa justamente é a importância do exercício filosófico, né? Quando eu vejo algo que está para além do que eu penso em termos sistemático, estrutura de mundo, que bom, né? Que me faz, ou nos possibilita ir adiante. Então, pensar essas subjetividades, eu fico a refletir aqui, seria nessa superação do eu, nessa transcendência, ou nesse jogo dialético mesmo, né? O budismo, o Zen budismo fala bastante sobre essa coisa da transcendência do eu e etc. Estamos a pensar esse mundo, né? Eu enquanto filósofa, você enquanto escritora, essa explosão mesmo, o Ailton, tem uma galera muito massa. Eu acredito que essas pessoas que estão aqui também, de alguma forma interagindo, que vão logo poder também colocar alguma questão. Nós estamos, né, nesse processo. Mas aí aí é curioso, porque eu tenho eu no nome, né? Só que na minha última sessão de análise, eu olhei para a minha analista e disse, eu sou um coletivo. Ela, como assim? Como é que é ser um coletivo? Eu disse, porque eu não consigo ver que a palavra que eu vou emitir ou a palavra que eu estou a pensar, ela só reage na minha vida. Eu não consigo. Não só... E, assim, teoricamente eu estaria morando só, mas, assim, aí tem as gatas, aí tem o vento que passa, aí tem os pássaros. E aí, todos os dias, vários seres se comunicam comigo. Como é que eu estou só nesse mundo?